Capítulo 5, nós vamos ler do 18 até o versículo 20. Você não trouxe a sua Bíblia, nem de papel, nem de celular, então você vai acompanhar no telão. E vai ter direito só a pão e a linguiça. Quem trouxe a Bíblia vai ter direito ao contrafilé, ao coração e ao queijinho coalho. Poxa, próxima vez tu traz a sua Bíblia, ué. Processo, Frank? E tu queres que eu aceite essa desculpa? Não estou dizendo que é mentira. Vamos lá. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma versão, se eu não me engano, é amplificada, que ela diz assim: deixem-se encher do Espírito. Eu acho que ela fica melhor, porque Deus não vai pegar ninguém à força e vai encher a gente do Espírito. Nós precisamos nos permitir, nós precisamos deixar que o Espírito possa encher a nossa vida. Amém? Paizinho, nós somos gratos por, numa quarta-feira, no meio da nossa semana, termos o nosso encontro aqui na Ohana, termos o nosso culto da semana, e como nós temos aprendido a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não creem, outras dizem que ficou apenas até a igreja primitiva, através da vida dos apóstolos que andaram contigo, mas nós fazemos parte da igreja local que continua crendo no mover, continua crendo na ação do Espírito Santo sobre o seu povo, a sua igreja, nesses dias de hoje, Pai. Por isso, vem nos instruir, vem nos ensinar, vem nos guiar, vem nos encher da Tua presença, para que possamos desfrutar e servir ao corpo de Cristo através dos dons do Espírito e também frutificar no Espírito, manifestando as características, o caráter de Cristo na nossa vida, que é a própria natureza de Deus nas nossas vidas. Pai, por isso nos traz a revelação, a clareza, o entendimento, e que não haja dúvida, não haja resistência, não haja, Deus, incredulidade, mas que a palavra desperte o nosso espírito recriado pelo Espírito de Deus, para andarmos e vivermos pelo Espírito, para o louvor da Tua glória, que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Nosso último tema sobre o Espírito Santo é frutificando no Espírito. Amém? Diga comigo: eu quero aprender a frutificar pelo Espírito Santo. Amém? Nós, durante todo o mês de fevereiro, discorremos sobre essa pessoa maravilhosa que é o nosso melhor amigo. É aquele que nos ama de tal maneira que Ele não vai nos deixar sozinhos e nem órfãos, mas Ele estará presente em nossa vida, habitando em nós, para nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor
Ele reservou para aqueles que são dessa época, dessa dispensação, desse tempo que nós vivemos, que é o tempo da nova aliança, o tempo de Jesus Cristo, o tempo da graça de Deus. O pessoal que viveu na época de Moisés não teve o privilégio que nós temos de nos relacionar, de termos a intimidade com o próprio Espírito de Deus. Naquela época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o Espírito ele vinha, capacitava as pessoas para fazerem alguns serviços e trabalhos e propósitos muito específicos e depois subia para o céu. Então alguns tinham habilidade para fazer a tenda, o tabernáculo, trabalhar com o ouro, a prata, os tecidos e por aí vai. Alguns profetizavam apenas uma vez em toda a sua vida e eram algo esporádico. Mas quando Jesus veio, ele disse algo verdadeiro lá em João 16, 7, disse: gente, olha, vai acontecer algo, eu vou passar pela cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai sentar-se à direita para reinar para todo sempre, mas é melhor que eu vá, é melhor que tudo isso aconteça, porque eu enviarei um outro Consolador, e Ele estará presente com vocês, ensinando tudo o que vocês precisam. Ele vai lembrar tudo o que eu falei, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, Ele vai fortalecer vocês nas suas fraquezas, Ele vai ensinar vocês a orar, Ele vai trazer os mistérios do céu sobre o espírito de vocês. Vocês vão viver na terra, mas já numa condição espiritual, como se vocês já estivessem sendo preparados para morar no céu. Isso tudo só é possível porque Jesus ressuscitou, e nós que cremos em Jesus recebemos o Espírito Santo. Amém? E o frutificar do Espírito é muito legal, porque se a gente pegar quando Jesus fala sobre a videira verdadeira em João 15, abra lá. João 15, do 1 ao 8. Jesus fala que Ele é a videira e que nós somos os ramos, e que obviamente são os ramos que darão os frutos. João 15, do 1 ao 8, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto do quê? De si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu vou botar uma imagem aqui. Tá aí, Fran? Aí. Então, é o tronco, é as raízes que vão trazer os nutrientes necessários para gerar vida sobre a videira, sobre a árvore, sobre os ramos, para que posteriormente eles venham a frutificar. Lá em casa, a pastora Ruth e a minha tia estão dando uma geral lá nas árvores que tem lá, arrancando um monte de galho seco, um monte de galho
para que depois comece a vir novos frutos. Faz parte da jardinagem, faz parte para a coisa funcionar corretamente. Então, como é que eu vou dar fruto se eu não estiver em Cristo? Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Esse nutriente que vem das raízes do tronco, que chega até os ramos para eles poderem gerar os frutos, é obra de Deus. Então, não tem como o cristão gerar frutos se não for pelo Espírito. Esquece. Você pode até ser uma pessoa dedicada, uma pessoa zelosa, uma pessoa que cuida para, andar ali nos padrões, mas se não houver ação e o mover do Espírito na tua vida, você vai viver religião. Agora, quando o Espírito atua dentro do nosso espírito, vai acontecer uma transformação e uma revolução. Por quê? Porque o próprio Espírito habita em nós. Diga comigo: o Espírito de Deus habita em minha vida. 1 Coríntios 3,16, Paulo fala isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, a nossa comunhão, a nossa koinonia com o Espírito Santo, a nossa intimidade com o nosso melhor amigo, que é Ele, vai trazer uma transformação na maneira de nós vivermos. Por isso que Jesus fala que aquele que era um mentiroso vai deixar de mentir, aquele que roubava não mais vai roubar, aquele que era adúltero não mais vai adulterar. Essa transformação, ela ocorre de dentro para fora. Volta a árvorezinha lá, frente. Ela não vem de fora para dentro, não tem como frutificar de fora para dentro. Ela vai vir daqui, ó. Eu fiz questão de botar essa imagem para você poder entender o que espiritualmente ocorre conosco quando o Espírito está se movendo dentro de nós. Amém? E o próprio Senhor Jesus é que nos dá o Espírito Santo, pela graça, e nós o recebemos pela fé. Eu não preciso fazer nenhuma campanha no monte, não preciso ficar jejuando 40 dias para receber o Espírito. Preciso crer. A primeira vez que eu fui numa igreja de crente, eu tinha 16 anos, um domingo à noite. Eu recebi o Espírito Santo, nem sabia o que era ele. Mas eu estava naquele culto com fé. Depois que eu fui descobrir que era o Espírito Santo. Falei, que bom. Naquele culto ainda estava comigo o Lua, primo do Guga. Aí dizia assim para mim, vê o que é bom para ti, o que não for tu descarta. Mas tudo que é bom, cara, não tem o que descartar lá. Eu quero tudo que eles estão falando lá, porque é tudo bom, eu quero tudo que eles estão falando. Isso fazem mais de 31 anos. Faz um tempinho só. Nem tinha cabelo branco naquela época. Meu nariz não era tão grande assim. O fruto do Espírito, ele expressa o caráter de Cristo em nós. Diga comigo, fruto do Espírito expressa em mim o caráter de Cristo. O que é o caráter de Cristo? É a própria natureza de Deus. E é uma responsa tão grande para nós, porque hoje em dia o que mais a gente vê é crente queimando filme.
Você vai fazer um serviço com o irmãozinho não te dá o serviço. Ou te dá um serviço mal e porcamente. Aí você, pô, mãe, que crente é tu? Crente por crente, até o diabo é crente. Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos frutos. Gálatas 5, 16 ao 25, Paulo vai falar sobre o fruto. Só que a gente vai dar uma ampliada para entender o que não é fruto e o que é fruto. Gálatas 5, a partir do 16, Frank. Revista atualizada. Está lá? Cinco, 16 até o 25. Obrigado. Digo, porém, andai no Espírito. Quando a Bíblia fala andar, entenda-se viver, tá? E jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, leia-se todas aquelas obras que a gente leu aqui, com as suas paixões e concupiscências, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então entenda que nós, na nossa natureza terrena, andamos segundo as nossas concupiscências, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a nossa soberba da vida, e isso luta contra o próprio Espírito de Deus. Agora, perceba que essas 9 características que nós lemos, que é o fruto do Espírito, imagine uma vergamota, não sei como é que fala vergamota lá em São Paulo. Mexerica. No Rio Grande do Sul, bergamota. Para nós aqui é vergamota. Mas vocês sabem qual é. É um fruto só, mas tem vários gomos. E são todas características do próprio Deus. Então, como é que euzinho, vou conseguir amar no meu esforço? Eu posso até mentir, mas não vou amar. Eu só vou conseguir amar se for pelo Espírito. Eu estou me esforçando para ser uma pessoa alegre. Tu vai cansar e não vai ser alegre. O ramo por si só não pode frutificar, gente. É o Espírito que age em nós que vai trazer o fruto que nós lemos ali. São 9. Diga comigo: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 características fazem parte do caráter de Deus. Não tem como eu querer, no meu esforço, na minha capacidade humana, no meu autoconhecimento, o pessoal gosta muito, né? Querido, isso é conhecimento do alto. É legal tu tentar buscar o autoconhecimento, mas eu quero te incentivar primeiro, antes de conhecer você, conheça quem te criou. Vai te ajudar bastante no teu autoconhecimento, no teu desenvolvimento pessoal, porque senão vai ser só casquinha. Como é que você vai frutificar? Bota a árvorezinha lá, como é que tu vai frutificar lá, vai dar cacho de uva, sozinho? Não tem fruto. Sem a presença de Deus, nós não frutificamos. Entenda isso. Poupe esforço, querido. Porque a nossa vida cristã, no mínimo, ela precisa ter coerência. Eu não posso ser um aqui dentro da igreja e ser outro lá dentro da minha casa. Lógico que a gente não é perfeito, que a gente, né, dá umas vaciladas, dá umas tropeçadas. Faz parte porque nós somos seres humanos ainda. Agora, nós vamos buscar ser cheio do Espírito para que isso seja uma evolução, um desenvolvimento, um aprimoramento cada vez mais, menos da nossa carne e mais do Espírito. Você consegue entender isso? Sim ou não? E a plenitude do Espírito, o ser cheio do Espírito, é exatamente o equilíbrio. A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7, bota aí, 2 Timóteo 1,7, que Deus não tem nos dado um espírito de medo, mas sim de poder, amor e moderação. O que é moderação? Equilíbrio. Tudo que é excesso vai prejudicar a gente. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o Espírito Santo para sermos pessoas temperadas, equilibradas. E dentro desse equilíbrio é onde nós vamos fluir e agir por fé no Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos fluir, diga comigo, nos dons, mas também no fruto. Aí tem uma outra ilustração para você entender um pouquinho. Porque assim como os dons, o fruto do Espírito são 9, os dons do Espírito também são 9. Está lá em Efésios 4:11, quando fala do fruto do Espírito. 1 Coríntios 12 também fala dos dons, né? E são 9. E um dos símbolos que a gente vê no Novo Testamento do Espírito, quando ele desceu sobre Jesus lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado por João Batista, como se fosse num formato de uma pomba. Uma pomba tem uma asa ou tem duas? Tem duas. Ela só voa porque tem as duas asas. Então eu preciso fluir nos dons, mas também preciso fluir no fruto. Dons, diga comigo, é carisma. Fruto é caráter. Então tem pessoas que fluem só no carisma, os caras são carismáticos, os caras têm dom de cura, dom de profecia, dom de revelação. O cara é espiritual, mas ele não flui no caráter. Aí o cara é um charlatão, o cara é ladrão, o cara dá cheque sem fundo, nem tem mais cheque, mas antigamente, né? Tinha um nome sujo na praça, tamanho. E como é que Deus usa um cara desse? Porque os dons servem para servir o corpo, para edificar a vida das pessoas. Agora o fruto, diga comigo, dons é externo. Agora, fruto
É caráter, então é interno. Eu preciso dos dois. Se eu estou cheio do Espírito, se eu tenho a plenitude do Espírito, eu vou fluir nos dons, eu vou ser usado pelo Espírito para abençoar pessoas, mas eu também vou ser abençoado porque eu vou gerar, eu não, né? O Espírito vai gerar em mim o próprio caráter do Cristo. Essa é a plenitude, esse é o ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é só quando a gente fala em língua alta na igreja. Eu conhecia gente que falava bastante alto na igreja em línguas estranhas e era adúltero, gostava de uma jogatina, gostava de uma amante, mas tinha o dom de falar em língua. Tinha dons, mas não tinha o fruto, caráter. Olha como que está na Bíblia amplificada o versículos 25 de Efésios. Mas não é Efésios não, é Gálatas 5, 25. Aquele que diz: vivei no Espírito e andai no Espírito. Na Bíblia amplificada está assim. Acho que tu anotou aí, né? Isso. Ó que legal. Se pelo Espírito temos a nossa vida em quem? Em Deus. Sigamos em frente, andando alinhados, tendo a nossa conduta controlada por quem? Pelo Espírito. Então não é algo forçado. Eu não mudo o meu comportamento a partir do meu esforço. É algo que é leve, é algo natural, porque na verdade é espiritual. A frutificação não acontece por um esforço nosso para sermos pessoas melhores, gente. Mas pela nossa rendição, entrega ao fluir do Espírito Santo em nossa vida. A uva faz força para vir na videira? Sim ou não? A pastora gosta de uma goiaba onde ela vê um pé de goiaba, ela pula seca, ela pula muro, ela sobe no pé. É a Zé Goiaba. Ela gosta mais da branquinha do que a vermelha. Diz que a branquinha é mais doce. Assim como eu, uma doçura. Qual que tem mais bicho ou moleza? A branca tem mais bicho? Esse é o segredo. Não pode comer muito maduro, tem que ser verdolengo. A goiabeira não faz força para dar o fruto dela. O fruto que é a goiaba se dá naturalmente. O fruto do Espírito se dá naturalmente quando o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. A gente conversa com ele, vive com ele, vai surfar com ele, vai trabalhar com ele, vai dirigir com ele. Uma coisa é tu dirigir no Espírito, outra é na carne. Quem é que já dirigiu na carne? Todos nós, né? Quem nunca dirigiu, que atire o primeiro pneu. E eu me lembro de uma situação, quando eu estava chegando em casa lá na armação, lá que um rapaz veio com um carro assim, o Espírito interveio. Eu falei, não cara, me desculpa se eu estou te atrapalhando aí. O cara ficou tão impressionado, o gurizão, que ele disse, tu tá tirando com a minha cara, mano. Estilo assim meio... Eu falei, não mano, de boa, estou te pedindo desculpa, perdão, porque eu estou errado. Aí ele tomou, sabe aquele direto que o Popó tomou do... O Popó não, o Bambam tomou do Popó. Então tá beleza então, mano. Pode crer então. Ele não esperava, ele queria rolo, ele queria briga. Mas já teve situações que eu rebati da mesma moeda. E só por Deus que não deu coisa pior. Então é muito melhor, gente, nós frutificarmos pelo
Espírito. Olha o que Zacarias fala no capítulo 4, verso 6. Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós não vamos frutificar no nosso esforço. Eu posso até mudar alguns dias, mas daqui a pouquinho a máscara vai cair e a realidade vai voltar. A natureza humana. Agora, quando a coisa flui de dentro de nós, como Jesus falou, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está falando do Espírito Santo. Vai haver transformação e revolução no caráter. É dentro. Você está entendendo? E aí nós vamos com certeza nos tornarmos pessoas melhores. Melhor pai, melhor filho, melhor esposo, melhor esposa, melhor cidadão. Porque o Espírito vai te conduzir. E aí cada dia mais nós estaremos nos tornando parecidos com quem? Com Cristo. Agora, a questão é, nós estamos permitindo e nos deixando ser cheio do Espírito? Ou a gente está se entupindo de nós mesmos? Porque o Espírito é tão amigo, tão camarada, mas ele é muito sensível. E se tu não quiser nada com ele, vai dizer, eu vou ficar na minha. Que não é por força. Tu não quer, dói não briga. Vai nessa tua força então e quebra a cara. Porque tem algo que Deus nos deu, baseado no amor que Ele tem por nós, que se chama livre-arbítrio. Não, mas se Deus me amasse, Ele não me dava essa... Ué, mas Ele nos ama tanto que Ele diz, eu estou te dando um presente chamado vida. E eu estou te dando também liberdade. Tu é responsável pelas tuas escolhas. Tu pode escolher para a direita, tu pode escolher para a esquerda, para frente, para trás, mas saiba que existem consequências. Mas você é livre. Por isso que aqui na Ohana a gente não obriga ninguém a nada. Tem culto, tem luau, tem acampamento, tem retiro, tem curso de casal. Como diz o manezinho, cash, se cash, cash, se não cash, tem problema. Não é que tu vai perder, tu vai deixar de ganhar. E a vida passa. Que Deus nos ajude a permitir, a se deixar levar pelo mover do Espírito Santo, para que Ele possa, na nossa vida, cumprir o propósito dele, seja com os dons, ou seja com o fruto que é o caráter de Cristo na nossa vida. Amém? Amém mesmo? E eu quero encerrar, antes de orar por vocês, ler novamente Gálatas 5, do 16 ao 25, mas agora a mensagem, que é uma versão mais contextualizada, é praticamente parafraseando o que Paulo falou na Bíblia. O Frank diz assim: aqui vai o meu conselho, né? Não é uma ordem, é um conselho. Quem é amigo avisa, aconselha. Vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vidas opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende.
sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que é algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas aonde? Na cruz. Já que a vida do Espírito é tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração, são implicações que devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Lindo, né? Agora precisa ser vivido. Amém? Por isso que Paulo fala em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, mas deem liberdade para que ele possa gerar, fluir em vocês a própria vida de Deus. Amém? Pastor, mas tem tanta coisa que eu não entendo do Espírito. Eu também. Mas eu não crio resistência. Eu sempre dou liberdade para ele agir como ele quer na minha vida. Eu falo que vale a pena. Amém? Amém mesmo? Então quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos louvar e adorar ao Senhor. E eu e a pastora Ruth queremos ungir e orar por cada um de vocês nessa noite, para que você frutifique no Espírito, a tua vida seja cheia da presença do Espírito Santo. Jesus disse: nós que somos pais, mesmo na nossa maldade, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Ninguém que o filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra. Ninguém que o filho vai pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente. Agora, muito mais o nosso Pai Celeste, o nosso Pai que é Deus. Quem pedir o Espírito, Ele não vai negar. Ele vai dar, Ele vai derramar, Ele vai acrescentar, Ele vai encher para que você se torne uma pessoa cheia do Espírito, cheia do caráter, cheia dos dons. Você não precisa viver falando em línguas por aí para o pessoal dizer: ó, ele tem dons. Não. As coisas do Espírito são tão íntimas para a gente. Tem coisas que é eu e a pastora Ruth lá no nosso quarto, e eu ainda tenho que fechar a porta por causa dos filhos.
quer intimidade. E a nossa vida com Deus também requer intimidade. Amém? Não é oba-oba. É algo sério. A gente não está aqui para brincar de igreja nem para brincar de ser crente. A gente está aqui para ter uma vida coerente com a palavra de Deus e os frutos do Espírito. Pastor, mas eu não consigo. Parabéns, nem eu. Agora, se a gente deixar a seiva vir, a nutriente vir, o mover vir, o ramo vai frutificar. O ramo vai frutificar. Amém? E o que mais hoje as pessoas estão necessitadas não são dos dons, por mais que eles existam, mas é do fruto. Porque quando você ama alguém de verdade, com o amor agapau, o amor ágape, o amor incondicional de Deus, a pessoa vai dizer, cara, isso não pode ser, cara. Como que tu me ama? Eu todo... mas não sou eu não, é Deus. E esse amor vai impactar a pessoa, esse amor vai impactar. Tá, mas o cara tem mais problema que eu, mas vive lá com um sorriso no rosto. Vocês que conhecem a pastora Ruth há algum tempo, você já viu ela triste? Eu estou com ela há 30 anos, nunca vi ela triste, mesmo com enxaqueca. Hoje ela não tem mais cólica porque já passou da... Mas ela chegava a desmaiar de cólica. Graças a Deus que já entrou na menopausa. Mas sempre feliz, sempre alegre. É dela isso? Não, é Deus que... O Espírito trouxe a alegria. Essa alegria não é da terra, não é alegria passageira, superficial. É uma alegria sobrenatural. E já teve dia de nós abrir a geladeira e ter só gelo. E mesmo assim a gente ria. É melhor rir do que chorar. Mas não desejo para ninguém. Mas o fruto marca a vida das pessoas. É por isso que o Senhor disse, os dons vão passar. Havendo língua, vai cessar. Havendo profecia, vai parar. Mas o amor, a fé, a esperança vão permanecer para sempre. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, nessa noite nós nos abrimos. Não queremos nenhum tipo de barreira, seja intelectual, seja racional, seja emocional. Nós queremos dizer sim à plenitude do Espírito para as nossas vidas. Se o próprio Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Ajudador, eu enviarei o poder, eu enviarei o caráter, eu enviarei as coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, mas o meu Espírito ensinará e guiará vocês a toda a verdade. Ah, querido, minha irmã, meu irmão, não feche o teu coração para o Espírito Santo. Ele te ama tanto. Ele tem um futuro maravilhoso para você e a tua casa, a tua família, as tuas emoções. Espírito Santo, nesse último culto do mês, nós queremos orar, nós queremos ungir o teu povo que aqui está nessa noite, para que a plenitude do Espírito, os dons e o fruto se manifestem em todas as vidas aqui presentes, Pai.
que não haja resistência, não haja bloqueio, não haja impedimento, mas como alguém que se deixa levar pela correnteza de um rio, como alguém que sai da margem, da beira e vai para onde não dá pé. Nessa noite abrimos o coração para que o Senhor nos encha, nos encha, nos encha, nos encha da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo.